Acho que se houvesse protestos violentos e violência na Geórgia, a situação poderia escalar de forma semelhante ao que aconteceu na Ucrânia. Existe até a possibilidade de envolvimento russo e a possibilidade de guerra. Se o governo georgiano, especialmente sob Saakashvili, voltasse ao poder, uma guerra com a Rússia seria uma possibilidade muito real. Saakashvili apoiou abertamente tais conflitos, como visto na Ucrânia, e ele poderia levar a Geórgia a uma situação semelhante. O atual governo georgiano tenta se opor a isso, porque é do interesse dos governos ocidentais usar a Ucrânia e países como a Geórgia contra a Rússia para enfraquecê-la. E talvez este seja o ponto para trazer a Geórgia, porque o que aconteceu no Maidan é único em sua extrema violência, com 100 pessoas mortas por aqueles que queriam mudar o governo. Tanto forças internas quanto externas estavam dispostas a deixar 100 pessoas morrerem. No entanto, o fenômeno das revoluções coloridas para mudar a política de antigos estados soviéticos, ou até mesmo países na Ásia, não é novo. Se olharmos para a Geórgia, tivemos a Revolução das Rosas em 2003. A Ucrânia experimentou uma pacífica Revolução Laranja em 2004, seguida por um violento massacre no Maidan em 2014. Estamos preocupados que um cenário semelhante possa ser possível na Geórgia ou em outros países onde os governos são desafiados por certos grupos na sociedade. Se a violência ocorrer, isso poderia levar a uma situação semelhante ao que aconteceu na Ucrânia, que resultou em uma mudança na política externa da Ucrânia. Lasha, se você tiver alguma dúvida sobre isso, sinta-se à vontade para perguntar. Minha pergunta é, Dr. Kachanovsky, você acha que é razoável esperar que algo assim possa acontecer novamente em outro país como a Geórgia? It is reasonable to expect that something like this could happen again in another country like Georgia. Acho que vi uma declaração da Agência de Segurança do Estado da Geórgia, embora eu não saiba seu nome exato. Eles afirmaram há alguns anos que receberam informações sobre preparativos envolvendo ex-membros do governo sob o ex-presidente Saakashvili. Naquela época, Saakashvili estava na Ucrânia e alguns desses ex-membros haviam se mudado para o Reino Unido. Alguns deles ocupavam cargos de alto escalão na polícia, no Ministério de Assuntos Internos e até no gabinete do Procurador-Geral, onde estavam envolvidos na investigação do massacre de Maidan. Eles se tornaram parte de um novo governo no Reino Unido e tinham acesso a todas essas informações. De acordo com a declaração oficial da agência georgiana responsável pela segurança do Estado, eles tinham inteligência indicando um plano para conduzir um protesto do tipo Euromaidan na Geórgia. Isso visava especificamente protestar contra o governo atual e encenar provocações semelhantes às que aconteceram no Maidan. Isso também foi afirmado pelo primeiro-ministro da Geórgia. Ele se referiu a provocações semelhantes ao estilo Maidan, o que significa o massacre de Maidan e outros tipos de violência que ocorreram durante o Maidan. Além do massacre de Maidan, também houve assassinatos de bandeira falsa de alguns manifestantes. Houve sequestros de bandeira falsa, raptos e até crucificações de ativistas do Maidan. Esses atos foram supostamente encenados pela oposição do Maidan. Esta não é apenas a minha declaração. Foi apoiada por uma investigação policial ucraniana sob o presidente Zelensky. A investigação policial concluiu que ninguém foi responsável pelo sequestro, crucificação e tortura desses ativistas, porque as evidências sugeriam que foi encenado pelos líderes da oposição do Maidan. Acredito que este é um evento que poderia ter acontecido na Geórgia. Os métodos utilizados não se limitam à Ucrânia. Existem casos semelhantes em outros países, como a Venezuela, onde houve relatos de atiradores disparando tanto contra a polícia quanto contra manifestantes. Situações semelhantes foram relatadas na Lituânia, especificamente em Vilnius e na Síria.
Acho que o mesmo tipo de métodos pode ser usado nessas situações. So I think the same kind of method can be used, and I think also forgotten very important precedent. Acho que um precedente importante que muitas vezes é esquecido ocorreu na Romênia. Vários anos atrás, promotores militares investigaram os eventos da Revolução Romena em 1989. Eles não acusaram os ex-membros da liderança comunista, que inicialmente foram responsabilizados pelo massacre de quase 1000 pessoas durante a derrubada do governo. Em vez disso, acusaram os novos líderes da Romênia que chegaram ao poder após a derrubada. Esses novos líderes foram acusados de organizar tiroteios de bandeira falsa contra manifestantes que apoiavam o novo governo. Os tiroteios foram realizados por membros das forças de mídia, que também apoiavam o novo governo. Isso foi como um incêndio, especificamente destinado a inflamar protestos e culpar o ex-presidente da Romênia, Ceausescu, que foi executado por esses massacres. Acho que isso agora faz parte de uma investigação oficial. Então não é apenas uma declaração. Quase não há cobertura da mídia sobre isso. Acredito que isso poderia ter acontecido não apenas na Geórgia, mas também em muitos outros países. Esse método pode ser ampliado, especialmente se a mídia o seguir sem qualquer cobertura crítica. Isso pode ter consequências significativas. Com base na minha teoria, acho que isso pode acontecer em outros lugares, incluindo a Geórgia, se houver pessoas dispostas a recorrer a tais ações. Such people willing to resort to such actions. Well, Dr. Kachanovsky, this is obviously a tremendous work. Bem, Dr. Kachanovsky, este é obviamente um trabalho tremendo e um enorme corpo de pesquisa. Parabéns. É um livro extremamente importante. A tragédia de toda a situação é que na Geórgia você não vê esse tipo de pesquisa minuciosa. Assim como os eventos entre 2003 e 2012, isso foi marginalizado, encoberto ou ignorado. Infelizmente, esse tipo de pesquisa não está sendo feito na Geórgia. Somos afortunados por você ter produzido esse trabalho e este livro para que as pessoas possam se referir a ele e entender a situação. Do ponto de vista georgiano, deixe-me perguntar por que é um ponto de vista internacional sobre o que você escreveu. Quero restringir isso à Geórgia. Você mencionou Saakashvili várias vezes. You mentioned Saakashvili a number of times. Isso fazia parte do esforço do Movimento Nacional Unido para fazer o que exatamente? Apoiar as forças ultradireitistas e neoconservadoras de Washington. O mesmo establishment esperava que Saakashvili e seu partido, junto com políticos que seguiam cegamente essa ideologia, visassem alcançar o quê? Eles esperavam derrubar Yanukovych. Havia uma perspectiva realista para a Ucrânia se juntar à União Europeia depois disso? Havia uma perspectiva realista para a adesão à OTAN? Todos sabemos como Washington ajudou em todo o processo. Li alguns capítulos onde Biden, então vice-presidente, estava apressando o processo, dizendo a Yanukovych para basicamente fugir e deixar o país. Então havia outras figuras georgianas envolvidas, como Zvania, esqueci o primeiro nome do cavalheiro, que admitiu abertamente, pelo que me lembro, que tiroteios e atiradores de elite foram de fato empregados. Então, no final, como a Geórgia foi beneficiada por toda essa situação? Eles estavam tentando surfar na onda de democratização e ocidentalização? Qual era a filosofia subjacente a isso? Eles realmente esperavam ajudar a tornar a Ucrânia um membro da OTAN ou da União Europeia com a assistência da Geórgia? Sim, acho importante examinar as evidências, e o ângulo e envolvimento georgiano são muito significativos. O governo de Saakashvili na época era, na verdade, o antigo governo da Geórgia. Ele foi derrotado nas eleições no final de 2013, antes ou pouco antes do início do Maidan. Então ele não estava mais no poder. Uma razão pela qual eles se envolveram foi porque queriam recuperar o poder. Após o Maidan, muitos ex-ministros do governo e líderes do governo Saakashvili, incluindo o próprio Saakashvili, tornaram-se membros do governo.
became members of Ukrainian government. Saakashvili became head of regional government in Odessa. Saakashvili tornou-se chefe do governo regional em Odessa e ele chegou a ser oferecido o cargo de primeiro-ministro da Ucrânia por Poroshenko. Acho que isso foi um motivo para permanecer no poder. Manter o poder pode ser uma forma de evitar perseguição. É por isso que eles não foram extraditados para a Geórgia, mesmo depois de o governo georgiano ter condenado Saakashvili à revelia. Outros ex-membros do governo Saakashvili também foram condenados por tortura e outros abusos de poder. O governo ucraniano não os deportou para a Geórgia, eles eram membros do novo governo e o apoiavam. Acho que outro motivo para o envolvimento internacional foi o governo Saakashvili, já que ele era muito pró-Ocidente. Este governo estava ligado ao Ocidente, e o mesmo se aplica à oposição do Maidan. Os líderes da oposição do Maidan incluíam uma coalizão ou uma aliança informal de partidos oligárquicos liderados por Poroshenko, Turchinov e Yulia Tymoshenko. Eles eram basicamente oligarcas, ucranianos muito ricos que se enriqueceram após o colapso da União Soviética. Eles se aliaram à extrema-direita, incluindo os Svoboda e o setor direito, durante os protestos do Maidan. Eles até adotaram o modelo Götterdämmerung, que era na verdade um modelo de extrema-direita da Alemanha nazista, semelhante a outros partidos fascistas, e abraçaram isso abertamente. E eles também disseram que seu objetivo era apoiar a Ucrânia a se tornar membro da União Europeia e da OTAN. Por essa razão, houve apoio dos governos ocidentais, incluindo os Estados Unidos, à oposição do Maidan e ao antigo governo de Saakashvili. Eles eram considerados pró-Ocidente e apoiadores da integração ocidental da Ucrânia e da Geórgia na OTAN. No entanto, na Ucrânia, havia uma divisão entre as regiões orientais e ocidentais sobre essa questão. Antes do Maidan, a maioria dos ucranianos se opôs fortemente à adesão à OTAN. No caso da adesão à União Europeia, houve uma divisão entre as partes ocidental e central da Ucrânia e as partes oriental e meridional. As regiões ocidental e central queriam adesão à União Europeia e à OTAN. No entanto, as regiões oriental e meridional preferiam uma maior integração com a Rússia. Elas queriam não apenas a unificação, mas uma integração estreita, semelhante a uma união aduaneira com a Rússia e fronteiras abertas. Em Donbass e na Crimeia, havia um movimento separatista e apoio para members were carried. Acho que houve duas motivações principais neste caso. Uma foi tomar o poder na Ucrânia, inclusive por membros do antigo governo Saakashvili. A outra foi a dimensão internacional, já que foram apoiados pelo Ocidente. Eles acreditavam que teriam imunidade de qualquer perseguição e receberiam apoio ocidental. Foi isso que aconteceu, pois os governos ocidentais os apoiaram sem questionar e não realizaram investigações. Os governos ocidentais sempre culparam Yanukovych e viam a Ucrânia como uma ferramenta para enfraquecer a Rússia. É por isso que se opuseram ao governo de Yanukovych, envolvendo atiradores da Geórgia e da extrema-direita, porque isso era benéfico para eles. Isso foi usado como uma ferramenta para enfraquecer a Rússia. Acho que no caso da adesão à OTAN, não há possibilidade real de a Ucrânia se tornar membro, porque a Rússia declarou que não aceitaria isso. Temos uma guerra na Ucrânia agora, e uma das razões para a intervenção russa é impedir que a Ucrânia se torne membro da OTAN. Em relação à adesão à União Europeia, eu realmente apoiei. Fui um dos primeiros a pedir publicamente a adesão à União Europeia, como uma forma de evitar conflitos e violências semelhantes aos que ocorreram nos Balcãs e na ex-Iugoslávia. No entanto, no caso da Ucrânia, acho que já é tarde demais. O movimento Maidan foi originalmente motivado pelo desejo de aderir à União Europeia. Isso ocorreu porque Yanukovych suspendeu a decisão de aderir ao Acordo de Livre Comércio e Associação com a União Europeia. Mas esse acordo, na verdade, não incluía nenhuma disposição para a adesão da Ucrânia à União Europeia.
Isso foi mal representado para as pessoas, que foram informadas de que poderiam se juntar à União Europeia, mesmo que não houvesse tal possibilidade. Somente após a invasão russa, a União Europeia concordou em oferecer a possibilidade de adesão à Ucrânia. Esta é uma importante clarificação. A experiência da Geórgia é muito reveladora a esse respeito. Quando a Geórgia estava em guerra com a Rússia em 2008, os governos ocidentais apoiaram a Geórgia e houve uma cobertura positiva da mídia sobre a Geórgia e o governo Saakashvili no Ocidente. No entanto, a atual liderança da União Europeia disse que não apoiaria mais ou se oporia à adesão da Geórgia à União Europeia. Isso se deveu a uma nova lei sobre agentes estrangeiros introduzida pelo novo governo da Geórgia, que foi vista como uma forma de se tornar mais neutra e não entrar na guerra. Acho que o mesmo poderia acontecer com a Ucrânia. Se a Ucrânia encerrasse a guerra e chegasse a um acordo pacífico aceitando a neutralidade, semelhante à sua posição antes do Maidan, acho que a União Europeia poderia abandonar sua promessa de adesão. A Ucrânia poderia então se encontrar em uma situação semelhante à da Geórgia, sem uma possibilidade real de ingressar na União Europeia. A atual promessa de adesão ao EUR é motivada pela guerra, para mostrar aos ucranianos que eles têm um futuro. No entanto, com base também não acho que isso seja provável de acontecer. Parece-me uma forma de vermos um Kurtworth, ideia em possibilidade genuína. And maybe I would like to state here again. Talvez eu gostaria de afirmar aqui novamente, pessoal. Por favor, apoiem o Dr. Kachanovski, doando para o projeto de livro dele para acesso aberto. Vou mencionar isso novamente mais tarde e vocês encontrarão o link na descrição. Precisamos enfatizar que, apesar de toda a retórica do Ocidente sobre transições pacíficas de poder e democracia, é inegável que os países ocidentais às vezes apoiam levantes violentos e a derrubada de governos. Isso é absolutamente claro. O perigo é que, quando há instabilidades, essas forças podem vir à tona e instigar a violência para justificar uma mudança de governo. Você pode generalizar seus insights e dizer sob quais condições a violência política, mesmo inspirada de fora, se torna parte de um processo com base no que você estudou. From what you have studied. Acho que a Ucrânia é um exemplo perfeito dessa situação. Quando os protestos do Maidan começaram, escrevi um artigo na Open Democracy prevendo o perigo real de uma guerra civil na Ucrânia e a potencial divisão do país, o que de fato aconteceu em Donbass. Havia apoio em Donbass para se juntar à Rússia, com apoio russo. Assim, vimos a divisão da Ucrânia, levando a uma guerra civil. Isso agora escalou para uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que não era um governo é uma raça e o Ocidente. E realmente perseguições significavam no mundo hoje. Acho que esta é uma situação de perigo, com eventos apoiados pelo Ocidente. Os governos ocidentais nunca apoiariam tais políticas em seus próprios países. Eles não apoiariam algo como o que aconteceu em 6 de janeiro nos Alpes. A reação no Ocidente ao que aconteceu no Maidan é totalmente diferente. Até Zelensky mencionou a semelhança entre o Maidan e a derrubada de Yanukovych e 6 de janeiro. No entanto, o governo dos Estados Unidos, sob a administração Biden, apoiou isso. Eles condenaram grupos de extrema-direita e neonazistas nos Estados Unidos, alegando que até muitos republicanos são um tanto fascistas. No entanto, na realidade, eles estão realmente apoiando grupos de extrema-direita e até neonazistas declarados como o movimento Azov e o setor direito, sem quaisquer reservas. Isso é muito perigoso porque esses grupos podem se voltar contra o Ocidente, como já aconteceu muitas vezes antes. Por exemplo, a Al-Qaeda no Afeganistão foi inicialmente apoiada contra a União Soviética, mas mais tarde se tornou responsável pelo 11 de setembro e outros ataques terroristas.
Outro exemplo é o Irã. terrorist attacks. And you have another example of Iran. In Iran, in 1950s, there was US-led and British. Na década de 1950, no Irã, houve um golpe liderado pelos Stasi e pelo Reino Unido contra o governo iraniano. Isso foi abertamente admitido pela inteligência dos Stasi através de documentos desclassificados, e a inteligência britânica também reconheceu. Eles realizaram esse golpe usando força e violência para minar o governo incumbente. Isso levou à escalada do conflito e, eventualmente, à Revolução Iraniana. Como reação, o Irã se tornou muito anti-ocidental. Agora, há outro conflito envolvendo o Irã. Não diretamente uma guerra em Gaza, mas o Irã está envolvido em oposição a Israel. Há uma possibilidade de guerra entre Israel e Irã, e também um potencial conflito ou guerra entre o Irã e os Estados Unidos. O Irã também está envolvido na guerra na Síria e agora está apoiando a Rússia na guerra na Ucrânia. Este é outro exemplo de como eventos como os massacres que ocorreram durante o Maidan podem ter consequências significativas à medida que os conflitos se intensificam. É importante estudar esses eventos de uma perspectiva objetiva e acadêmica, e não apenas confiar nas narrativas promovidas por governos ou políticos, pois eles têm incentivos para enganar. Isso é o que aconteceu com a Ucrânia. Lasse, você gostaria de acrescentar algo? Just really quickly, just a quick comment and then a question. Claro. Apenas um comentário rápido e depois uma pergunta. Acho que a questão principal aqui sempre foi a expansão da OTAN e as preocupações da Rússia sobre isso. Você poderia comentar sobre isso e me dizer se estou no caminho certo com minha análise? Quando Saakashvili já havia perdido a eleição e o sonho georgiano havia chegado ao poder, você acha que isso foi uma tentativa de Saakashvili e seu partido, Movimento Nacional Unido, de alguma forma, manter seu envolvimento no Maidan e preservou o poder de alguma outra forma? Obviamente, usando violência, ou quem quer que fosse, direta ou indiretamente, o lado georgiano estava envolvido nesse processo. Você acha que isso foi uma tentativa de Saakashvili de continuar seu poder de alguma forma? Vimos aqueles vídeos bizarros dele nos telhados, e nos perguntamos se isso era uma esperança ingênua de que ele retornasse à Geórgia. Isso é mais um comentário. Minha pergunta é sobre a geopolítica na Geórgia e no Cáucaso do Sul. Como você sabe, as eleições estão se aproximando. A Geórgia está programada para realizar eleições no dia 26 de outubro, e muitas pessoas esperam que algum tipo de agitação política possa resultar dessas eleições. Como você vê o papel da Rússia nisso? O que você acha que a Rússia fará? Você acha que há uma possibilidade de que a Rússia possa ceder se, eu acho que isso é um grande se, houver uma tentativa do Ocidente de criar outra revolução colorida na Geórgia, ou pelo menos fazer uma tentativa? O que você acha que será o papel da Rússia se isso escalar para esse nível? Acho que esta é uma questão importante. Se o conflito na Geórgia se tornar violento, pode ser semelhante ao que aconteceu na Ucrânia. A Rússia agora controla a Ossétia do Sul e a Abkhazia, regiões da Geórgia que se tornaram semelhantes à Crimeia e ao Donbass, regiões separatistas com forças russas presentes. Houve uma guerra entre a Geórgia e a Rússia em 2008. Que é semelhante à situação atual na Ucrânia com a invasão russa. Em relação a Saakashvili, há uma dimensão interessante. Quando ele estava na Ucrânia, foi inicialmente oferecido a ele o cargo de primeiro-ministro por Poroshenko. Eles estudaram juntos no Instituto de Relações Internacionais em Kyiv, no final dos anos 1980, durante a era da União Soviética.
of international relations in Kyiv in the end of 1980s in the Soviet Union. And actually, when I wanted to apply for this Quando eu quis me candidatar para estudar relações internacionais nesta universidade na Ucrânia soviética, no final dos anos 1980, me disseram que era apenas para a elite. Você precisava de autorização da KGB, que obviamente eu não conseguia obter. No entanto, Saakashvili estava estudando lá na época. Ele foi até considerado para recrutamento pela KGB, junto com Poroshenko. Após o Maidan, Saakashvili começou a ter conflitos com Poroshenko. Poroshenko acusou Saakashvili de tentar organizar um golpe na Ucrânia sob ordens da Rússia. Saakashvili foi acusado pelos líderes da oposição do Maidan de tentar um golpe e trabalhar para Putin. Isso é típico na política, onde a Rússia é frequentemente culpada, independentemente da realidade. A situação estava muito tensa. É por isso que Saakashvili tentou escapar das forças de segurança ucranianas que iriam mais tarde, quando ele deveria testemunhar no julgamento do massacre de Maidan como testemunha, ele foi colocado em um avião pelas forças do governo ucraniano no dia anterior ao seu depoimento e levado para a Polônia. É por isso que ele nunca testemunhou no julgamento. Essencialmente, um dia antes de seu depoimento, ele foi levado para fora da Ucrânia e não teve a oportunidade de testemunhar. Depois, ele retornou à Geórgia e tentou se opor ao governo georgiano. Se houver protestos violentos na Geórgia, a situação pode escalar de forma semelhante ao que aconteceu na Ucrânia, com a possibilidade de envolvimento russo. Acho que há uma possibilidade de guerra novamente se o governo georgiano for derrubado, especialmente se Saakashvili voltar ao poder. Uma guerra com a Rússia seria quase certa. Saakashvili apoiou abertamente o conflito na Ucrânia e pode querer uma situação semelhante na Geórgia. O atual governo georgiano tenta se opor a isso, porque é do interesse dos governos ocidentais usar países como a Ucrânia e a Geórgia contra a Rússia para enfraquecer o poder russo. A Rússia invadiu ilegalmente a Ucrânia, mas esse conflito começou em 2014, com os protestos em massa e a violência durante o massacre de Maidan. Se um evento semelhante ocorrer na Geórgia, a situação pode escalar rapidamente e ter consequências devastadoras, assim como aconteceu na Ucrânia. Estamos testemunhando isso agora. Recentemente, conversei com meus parentes, pessoas que vivem no oeste da Ucrânia, de onde sou. Eles me contam histórias e eu vi vídeos de homens sendo capturados na rua. Eles são levados sem a possibilidade de contatar suas famílias. A polícia e os oficiais de recrutamento militar os levam, muitas vezes os espancando, e os enviam por uma comissão médica sem examinar suas condições de saúde. Eles são então enviados para a linha de frente, sem armas militares suficientes para lutar nesta guerra contra a Rússia, e muitos deles são mortos. Agora há ruas e locais vazios, mesmo no oeste da Ucrânia, que é muito anti-Rússia. Eles nunca apoiaram a adesão à Rússia e sempre apoiaram a integração ocidental e a independência da Ucrânia. Mas agora até os homens estão se escondendo porque não querem lutar. Isso nunca é relatado pela mídia, porque a Ucrânia é uma ferramenta muito útil para o Ocidente usar contra a Rússia. Acho que esse foi o objetivo inicial do Ocidente, apoiar essa derrubada. Mesmo que fosse ilegal, inconstitucional, criminosa e antidemocrática, violando os direitos humanos. Isso não é acidental. Existem muitos outros casos, como quando governos ocidentais apoiaram grupos semelhantes à Al-Qaeda na Síria durante a Guerra Civil. Eles apoiaram os chamados combatentes da liberdade, que mais tarde se tornaram o Talibã e a Al-Qaeda no Afeganistão. Houve muitos outros que eles apoiaram após o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles apoiaram os combatentes da UN e da UPA, que eram colaboradores nazistas. Então isso não é novidade para o Ocidente. Acho que é muito importante entender não apenas a política ucraniana, mas também a política ocidental, e em particular a dos Estados Unidos.
Isso é o que eu estudo. A política e a política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. Para mim, isso não é uma surpresa. Na verdade, é assim que a política funciona. A política dos Estados Unidos muitas vezes tem políticas domésticas muito diferentes em comparação com suas ações em outros países. Isso é especialmente verdadeiro para países que já fizeram parte da América Latina ou aqueles que não são considerados aliados muito próximos, como o Canadá ou países da Europa Ocidental. Para os Estados Unidos e o Reino Unido, a Ucrânia ou a Geórgia são apenas ferramentas em jogos geopolíticos. Recentemente, houve uma entrevista com Victoria Nuland. Nessa entrevista, ela admitiu abertamente que os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido aconselharam o governo Zelensky a não assinar um acordo de paz com a Rússia na primavera de 2022. Esse acordo teria encerrado a guerra, mas disseram que não era um bom negócio para o Reino Unido. A delegação ucraniana havia assinado acordos preliminares. Eles concordaram com a neutralidade da Ucrânia em troca da retirada das forças russas da Ucrânia e dos territórios ocupados, exceto pela Crimeia e Donbass. O destino dessas regiões seria decidido posteriormente em uma reunião entre Zelensky e Putin. No entanto, governos ocidentais, incluindo Boris Johnson, foram enviados a Kiev para bloquear esse acordo, porque não era do interesse do Ocidente. Como resultado, os ucranianos foram sacrificados e mais de 100 mil homens ucranianos perderam suas vidas porque estavam no interesse do Ocidente. Esta é uma política cínica. Eles afirmam ser pró-Ucrânia e apoiar a Ucrânia, mas suas ações mostram o contrário. O mesmo tipo de retórica é usado na Geórgia e em outras situações. Não são apenas os governos, mas também ONGs financiadas por governos ocidentais e fundações. Após o Maidan, quando Zelensky foi eleito como novo presidente, mais de 20 ONGs ucranianas líderes emitiram uma declaração coletiva. Eles disseram que Zelensky e seu governo não tinham o direito de negociar com a Rússia para acabar com a guerra em Donbass. Isso foi antes da invasão russa, e eles chamaram isso de uma linha vermelha. O problema é que o governo Zelensky quer negociar o fim da guerra, mas essas ONGs afirmam que isso é contra os interesses da Ucrânia. Verifiquei essas organizações não governamentais e todas, exceto uma, eram financiadas por governos ocidentais ou fundações ocidentais. Elas agiam em nome dos ucranianos, mas eram financiadas por entidades ocidentais. Elas se opuseram abertamente ao presidente eleito da Ucrânia, Zelensky, que prometeu durante sua campanha eleitoral acabar com a guerra, o que contribuiu para sua vitória. Agora, quando Zelensky mudou de sua promessa original, ele começou a se basear na ideia de que a Ucrânia lutaria contra a Rússia. Ele agora se apresenta como um líder que pode lutar contra a Rússia. Todas essas fundações, financiadas por governos ocidentais, o apoiam e apoiam sua política. Não há perguntas sobre direitos humanos ou violações, mesmo que existam vídeos de pessoas sendo espancadas e arrancadas da rua. A oposição está quase totalmente destruída. Quase não há eletricidade e metade da Ucrânia está sem energia. O inverno terá consequências devastadoras. 7 milhões de ucranianos já partiram. Estas são as consequências devastadoras. Mas para eles, isso está bem porque tem isenções de mobilização. Isso é como uma nova elite. Acho que eles não estão apoiando a Ucrânia. Eles agem em nome dos patrocinadores ocidentais. Acho que uma situação semelhante ocorreu recentemente na Geórgia, quando uma lei sobre agentes estrangeiros foi introduzida, levando a uma oposição significativa. Eles alegaram que era como a lei russa, mas na verdade era bastante semelhante. Tal lei seria totalmente inaceitável nos Estados Unidos ou em países como o Canadá. Essa política só pode ser explicada pelo excepcionalismo americano.
Há uma teoria desenvolvida pelo meu professor, conselheiro Seymour Martin Lipset, que disse que os Estados Unidos frequentemente agem como se fossem únicos em suas ações. Isso se aplica à sua política externa também. Isso explica por que a política dos Estados Unidos é tão diferente internamente em comparação com suas ações internacionalmente, onde apoiam políticas que nunca seriam aceitáveis em seu próprio país. A política é baseada no poder, e as elites no poder querem aumentar seu poder tanto internamente quanto externamente. Elas apoiarão qualquer coisa ou qualquer pessoa que as ajude a alcançar isso. É muito triste, mas a grande mentira que está sendo contada é que esta é uma democracia ocidental baseada em valores ou princípios. Dr. Kachanovski, precisamos encerrar a entrevista aqui. Gostaria de agradecer muito. E novamente, pessoal, se vocês quiserem apoiar o trabalho do Dr. Kachanovski, ele está tentando arrecadar fundos para publicação de acesso aberto para que o livro possa ser baixado por qualquer pessoa. Confira o livro dele, partes dele já estão disponíveis. Vou colocar todos os links na descrição. Você pode baixar muita da pesquisa dele gratuitamente. Por favor, apoie o Dr. Kachanovski em fund.org. O link estará abaixo. Dr. Kachanovski, Lasha, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Dr. Kachanovski, Lasha, thank you very much for your time today. Sim, muito obrigado, e obrigado a todos que contribuíram para apoiar a publicação de acesso aberto deste livro. Quero garantir que mais pessoas tenham acesso a esta informação, porque é de interesse público saber o que realmente aconteceu no Reino Unido e situações semelhantes e desenvolvimentos perigosos em outros países. É por isso que pretendo torná-lo de acesso aberto. Encorajo todos a ler, baixar, traduzir para qualquer idioma e republicar no todo ou em parte no domínio público. Acredito que isso é muito importante, além de apenas fazer pesquisa. Então, obrigado. E, novamente, obrigado pela entrevista. Esta é uma ideia muito boa. Continuaremos com as traduções e falaremos com você novamente. Muito obrigado. Thank you very much.